Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando o primeiro programa de 2026, espero que todos estejam animados com essa nova oportunidade, esse novo ano, que é sempre um convite para o trabalho, né, novas oportunidades, novos desafios, novos caminhos que podemos seguir. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos. Eu vou primeiro ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria, de Setores Pastorino, para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalenta um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhes alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as chagas. Tem um pouco a ver com o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre alegria e, né, justamente, né, a alegria vem nos trazer essa energia, essa vontade, né, essas possibilidades, a esperança, e o desalento, né, o desânimo, ele vem dessa amargura, né, dessa tristeza, do oposto da alegria, e é justamente quando nós nos deixamos abater pelos desafios da vida, pelas situações, pelas frustrações, e todos nós, né, vivemos num mundo de provas e expiações, então é natural que nós vamos passar por desafios, por problemas, por situações, às vezes, né, irremediáveis, né, às vezes extremamente críticas, né, desanimadoras em algum grau, mas com tudo isso, a esperança, né, a alegria ainda é o convite da espiritualidade para que possamos nos continuar o nosso caminho, a nossa jornada, e bem como ele disse, né, o desalento é um veneno. Então, quando nós, né, desacreditamos de nossos planos, de nossos sonhos e também dos planos, sonhos, objetivos do nosso próximo, nós estamos envenenando aquela alma. Então, fica o convite, né, dessa reflexão para que possamos pensar no poder que as palavras têm, né, no poder que nossas atitudes, né, que no nosso dia a dia, nas relações nós temos com as pessoas ao nosso redor, que possamos, né, ser pessoas que encorajem as mudanças de atitude, né, o desenvolvimento, o progresso, a transformação, as conquistas, né, a superação de desafios, por todos aqueles que nos rodeiam. Esse é o convite da espiritualidade, que sejamos os motivadores, né, aqueles que engajam, aqueles que animam, né, que sustentam as pessoas ao nosso redor, porque todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de espíritos, né, com essa energia, com essa capacidade, que nos ajudem, né, a caminhar para frente e, inclusive, às vezes até nos empurrem para frente, porque a nossa tendência muitas vezes é estagnar, né, ou parar, né, ou até
né, querer voltar atrás. Então é importante termos pessoas no nosso caminho que tenham, né, esse ânimo, que não nos envenenem, né, que não nos desencorajem os planos, enquanto a vida é esperança, né, e a qualquer momento, né, a qualquer idade, a qualquer circunstância, nós temos o potencial de criação, de transformação, de vivermos novas experiências, né, de buscarmos novos desafios na nossa existência. E assim, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos, numa corrente de paz, de amor e de fé, sentir a presença de nossos amigos espirituais, de nossos companheiros, do nosso mentor, nosso anjo de guarda, a todos os nossos amigos que estão já junto conosco, e vamos elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual que nos envolve em Samantas do Celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que é exemplo de abnegação, de luz, de carinho, de benevolência, que é uma mãe amorosa para toda a humanidade. Que possamos aprender com ela a serenarmos o nosso coração, a termos um coração pacífico, mais manso, mais lúcido, que possa enxergar no outro um companheiro, uma companheira, um irmão, uma irmã que precisa desse apoio, que precisa desse olhar mais generoso, bondoso, compreensivo. Assim vamos rogando a ela que continue nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos realizar as transformações necessárias em nossa percepção da vida, e vamos rogando que ela nos eleve o pensamento até o seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, exemplo de sabedoria, de prudência, de bondade, de generosidade, um mestre que viveu a plenitude dessa conexão com o alto, que veio nos mostrar que, apesar de todo o sofrimento, de todos os desafios desse mundo de provas e expiações, é possível ser feliz, é possível se transformar, é possível estender e criar uma visão mais generosa da humanidade, da vida, das situações que a vida nos faz passar, porque tudo isso faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento, e ainda que as dores, o sofrimento nos alcance, mas nós somos espíritos eternos. Esse sofrimento ficará na Terra, vai fazer parte desse processo da vida no mundo material, mas no mundo espiritual estaremos com o espírito radiante, estaremos com o equilíbrio, com a paz, da consciência tranquila, do esforço, da dedicação, do trabalho bem elaborado, da resignação, da abnegação, de tudo aquilo que oferecermos de bom para o próximo. Será a paz, a construção desse edifício sólido, dessa estrutura que nos elevará ao pensamento, que nos conduzirá até planos espirituais maiores. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que continue sendo esse farol na nossa vida, que nos guie, nos oriente, nos ampare e que nos estenda nesse momento a reflexão, o pensamento até o infinito do universo, onde abraçaremos, sentiremos através da intuição essa conexão com o Pai, a quem somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo estarmos nesse mundo de provas e expiações, pelas possibilidades que a vida nos oferece, por estarmos nesse instante refletindo sobre as possibilidades da vida futura, as possibilidades dessa existência, além da vida material, além desse corpo, além desse mundo, como espíritos imortais que somos. Assim, nós agradecemos e louvamos ao Pai com a prece que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje, e eu vou primeiramente agradecendo a todos que
vão estar aqui comigo ou ao vivo em algum momento no futuro. Espero que todos estejam animados com o ano de 2026, que renovem as esperanças, a força, a disciplina, porque apesar de, né, ser no calendário humano, mas é um momento simbólico, né, que nós podemos utilizar como uma ferramenta de crescimento, como, né, a renovação de nossas metas, de nossos propósitos, né, e em colocar mais energia, mais motivação para realizarmos as transformações necessárias, né, o trabalho da nossa existência. Assim, eu vou iniciando, né, o tema da noite de hoje. Infelizmente, a Amanda não vai poder comparecer aqui no programa, mas logo, logo ela estará aí conosco de novo para os debates, para as conversas. Mas o programa de hoje tem como tema, né, alegria e maturidade espiritual, e eu vou começar a refletir um pouco sobre esse tema, né, na visão espírita, e para iniciarmos, né, é uma alegria, né, estar aqui com vocês, que é uma palavra bem significativa, né, de estarmos juntos nesse momento de reflexão, aprendizado e crescimento espiritual. É, em um mundo marcado por desafios, por dores, por incertezas, como compreender a alegria, né, não como uma fuga da realidade, mas como uma expressão profunda do espírito que amadurece. E é interessante nós pensarmos sobre esse primeiro tópico, porque para muitos a alegria né, está na bebida, está na fuga da realidade, ou seja, quando eu me desapego, né, dos problemas, ou eu, de alguma forma, me entorpeço da realidade, né? E nessa fuga, eu acredito que eu estou sendo feliz, né? Porque nós todos sabemos que no mundo de provas e expiações, nós temos uma série de desafios, de limitações, de incertezas, né? Que causam, como bem o texto disse, né? Inicialmente, um certo desânimo, né? Uma tristeza. Então, dentro, né, desse processo, é natural que pelo nosso, né, grau de evolução, nós fugimos, de alguma forma nós fugimos, nós, né, hesitamos, né, nós temos medo, nós temos dúvidas, angústias, que muitas vêm, né, ainda dessa falta de maturidade espiritual de todos nós, para vivermos nesse processo, entender ele de forma mais profunda. Então, bate, né, o desânimo em várias áreas da nossa existência por conta, né, desse desânimo que abate, e muitas vezes, né, a própria humanidade, o próprio mundo nos convida a uma alegria, né, mas não é a alegria dessa maturidade espiritual, desse crescimento, é a alegria da fuga, né, da irresponsabilidade, né, da embriaguez, da, né, de fugir, né? Não ligo para o amanhã, não estou nem aí, o que importa é o hoje, né? Só se vive uma vez. Então, quando nós pensamos muitas vezes em alegria, nós associamos com esses momentos, mas a alegria ela é muito mais profunda que isso, né? Ela vai muito além. E a alegria, né, que desses instantes, muitas vezes ela acaba causando dor a posteriori, né? Quantas vezes nós não vemos pessoas que numa pequena, né, entre aspas, num alegre momento ali, se tornam espíritos irresponsáveis, muitas vezes criminosos, que cometem atitudes, né, deploráveis, né, e muitas vezes pagam o resto da vida, né, por aquele momento ali, por aquela circunstância. E isso é sobre vários, né, na sociedade, né, no mundo, muitas trocam, né, a paz de espírito, o equilíbrio pela riqueza, né, passar a perna no outro, né, por uma série de violências, de crimes, buscando essa tal felicidade. Então, o convite, né, da doutrina espírita é que possamos pensar juntos que sim, a alegria existe, mas a alegria ela é profunda, ela é uma construção da própria consciência, é um grau de equilíbrio, de satisfação, de contentamento, justamente do espírito que vai amadurecendo e vai percebendo nos seus erros, nos seus tropeços, nas situações da vida, oportunidades de crescer, né, oportunidades de fazer diferente
e que aos poucos vai conseguindo fazer diferente. Não significa que não tropeçou, que não errou, que não tem arrependimentos ou mágoas, mas que supera tudo isso nesse processo de perceber que aos poucos está conseguindo ter percepções novas da vida. E é importante porque a alegria, ela vem dessas percepções novas, ela vem dessa visão que passa a visão material, ainda que, né, como diziam, né, os gregos, os romanos, que a deusa Fortuna nos abençoe, né, com dinheiro, com saúde, né, com todas as possibilidades da vida material, mas sem essa visão, nós não seremos felizes, nós estaremos descontentes, estaremos, né, embriagados, enebriados pelas ilusões do mundo, né, também estaremos, de alguma forma, chateados, com tédio, porque nós não vemos propósito em nada. E isso tem a ver um pouquinho também com né, aquela perda que nós vamos tendo, muitas pessoas passam, todos nós em algum grau perdemos aquela inocência, aquela alegria de quando éramos crianças, que tudo era um brilho, tudo era interessante, e isso tem um pouco a ver, né, com sim, o mundo de provas e expiações, as responsabilidades, as dores, né, as escolhas, né, o peso, digamos assim, de nos tornarmos adultos no mundo, mas por outro lado, a nossa própria falta de estímulo, né, de ser curioso, né, de ser, de certa forma, investigativo, de tentar, né, de se dar a oportunidade de tentar certas coisas, né, e alguns, né, eu também sei que tem pessoas que não têm escolhas, né, que a vida está extremamente penosa, difícil, né, que tem uma série de responsabilidades, né, de limitações em várias áreas, que a vida está direcionando por um caminho ali muito, né, estreito, muito difícil, e que a pessoa tem que ficar ali com a disciplina, né, e é um tipo de provação também, né, mas para a grande maioria da humanidade, nós temos um certo grau de flexibilidade, de liberdade, de possibilidades que muitas vezes nós não exploramos, porque, né, por exemplo, né, e não que tenha problema nenhum nessa atitude, né, só um exemplo mesmo. Às vezes, quantas horas nós perdemos, né, ou nós estamos ao longo do dia, né, vendo a internet, ou vendo série, né, no Netflix, né, na OTV, ou o que for, né, quando a gente poderia estar lendo, poderia estar fazendo um curso, poderia estar fazendo um hobby, poderia estar fazendo alguma outra coisa diferente. Porque, né, um lado tem as questões financeiras, as questões, né, da luta do dia a dia, mas por outro lado também tem a ver com nossas escolhas, né? Porque nós acabamos deixando que a sociedade, de certo modo, nos direcione o nosso comportamento, nos molde, né? Muitas vezes até nos limite. Ah, não, né? O esperado é que você trabalhe 8 horas por dia, depois chega em casa, senta no sofá, né? E aí descansa, depois vai dormir, vai repetir aquela rotina, né? E dentro da nossa possibilidade, aí vai ter uma série de fatores que, né, podem ser alterados e que vai depender de espírito para espírito, nós temos um grau de flexibilidade. E essa possibilidade de buscar, né, novas visões, novas conversas, né, novas amizades, novas possibilidades na nossa existência, é um caminho que pode nos trazer alegria, sabendo que a vida é uma constante mudança, né? Nós estamos aqui, daqui a pouco acontece tal coisa, vai para ali, daqui a pouco vai para colar, né? Daqui a pouco está no plano espiritual, depois volta em outro contexto, e a vida é assim, né? A única certeza que nós temos é dessa mudança, mas não significa que nós precisamos sofrer, né? Ou ter ansiedade, né? Por conta né, da mudança. A mudança ela é positiva quando bem direcionada, né, quando com um propósito e quando nós também entendemos o que está nos guiando nesse processo de mudança. E voltando um pouquinho mais aqui, né, sobre a questão da alegria, né, nós também, quando falamos em alegria, muitas vezes nós estamos pensando nos momentos externos, né? As conquistas, as festas, as realizações materiais, situações favoráveis que nos acontecem, mas será que é essa alegria, né, qual o Espiritismo se refere? Né? E a doutrina espírita ela nos convida a compreender essa alegria como algo interior, né? Fruto da consciência tranquila, da fé raciocinada, da sintonia com as leis divinas, do nosso próprio
esforço, né, da gente reconhecer algum progresso, se estivermos realizando na nossa vida, a talvez o resultado, né, de alguma situação ali que nós estamos trabalhando, os sentimentos, estamos trabalhando a nossa visão, tentando modificá-la, né? Então a alegria, na essência, ela não é barulhenta, né? Ela nem é essa euforia passageira, ela é uma serenidade íntima, perpétua, que vai nascendo do quando o espírito aprende a confiar em Deus e aceitar a vida como uma oportunidade de aprendizado. Então, né, a alegria e essa maturidade, aprendemos, né, no espiritismo que o verdadeiro bem-estar, desculpa, que esse verdadeiro bem-estar não está na ausência de problemas, mas na forma como lidamos com eles. A maturidade espiritual se revela quando compreendemos as provas como instrumento de crescimento, aceitamos as dificuldades sem revolta, e aqui é um ponto interessante, porque quando nós aceitamos as dificuldades sem revolta, não significa que eu não vou tentar solucionar aquele problema ou aquela situação. Então, se eu estou passando por um problema de saúde, eu vou fazer o possível, né, tudo que estiver na minha condição para buscar a saúde. Né? Pode ser algo mais grave, uma cirurgia, um tratamento, pode ser um exercício, uma mudança de hábito, né, uma mudança de criar um estilo de vida mais saudável, né? Dependendo da situação, eu vou ter que estudar mais, vou ter que trabalhar mais, vou ter que poupar dinheiro numa situação, né, material, vou ter às vezes que me afastar, né, de certas pessoas porque não estão fazendo bem, né, vou ter que também talvez buscar apoio, buscar tratamento, né, tanto médico, clínico, né, psicológico, para quê? Para mudar meu comportamento, às vezes é a fonte dessas dificuldades. Então, não é que, né, a aceitar a dificuldade não é que, não, né, eu aceito aqui que eu estou sentindo uma dor ou um problema e está tudo bem, faz parte da minha vida. Não, não faz parte da vida de ninguém, mas é entender que esse processo é uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de amadurecimento, e que talvez, né, com algumas atitudes ali eu vou conseguir resolver nessa vida, e talvez não, talvez seja algo que vai, né, me acompanhar ao longo da vida, mas que nem por isso, né, a minha vida está condenada ao sofrimento, à dor, ou à angústia, à amargura. Não, jamais. Nós podemos, né, mesmo nessas situações, né, termos a esperança e fazer a nossa parte. Né? Então, tirando esse ponto que não tem solução, todo o resto, todas as outras coisas que são inúmeras, tem solução, tem possibilidades. E eu vou focar minha energia nessas possibilidades. A alegria nesse contexto não nega a dor, mas caminha ao lado dela, né, sustentada pela esperança e pelo trabalho dentro do que for possível. Um espírito amadurecido sabe que tudo passa, que nenhuma dor é eterna e que cada experiência tem um propósito educativo. Por isso, ele sofre sim, mas não se desespera, chora, mas não perde a fé. E mesmo em meio às lutas, conserva uma alegria serena, confiante e silenciosa. E isso vai depender do tipo da dor, da intensidade, do que é, né? Então, cada um de nós vai, digamos assim, ter as suas dores, né? Os seus processos. E não podemos desconsiderar a dor do outro, por menor que nos pareça, porque a vida, ela nos dá as lições conforme, né, a aula que cada um de nós está. Nós não estamos na mesma classe, nós não estamos aprendendo as mesmas coisas. Cada espírito tem suas lições que são lhes próprias. Então, talvez o que para mim é besta ou que é fácil, para o outro é uma grande dor. E o outro, ele vai ter o processo de aprendizado dele. Assim como que talvez o outro, né, olhasse para mim e falar, Hugo, isso aqui tá fácil, faz isso e pronto, resolveu sua vida. Mas não é ele que está vivendo aquela vida, sou eu. Então, o desafio, ele é customizado, né, para cada um de nós. Então, as dores também são as próprias percepções, né, em alguns outros programas anteriores, né, eu já comentei sobre isso, que cada um de nós tem sua percepção, que é fruto do seu processo de evolução. Então, para mim, algo que é simples de fazer, né, ou de me comportar de uma maneira, para outra pessoa não é. Talvez ela está treinando, trabalhando para ter esse comportamento que hoje eu tenho. Ou eu também, né, estou
trabalhando algum comportamento que eu gostaria de ter. Então, nós sempre estamos nesses processos. Por isso que a empatia, né, a alegria, ela também faz parte desse caminhar juntos que todos nós, né, temos e podemos compartilhar com o próximo. E é importante também diferenciar, né, dois conceitos, né, que é o prazer e a alegria espiritual. O prazer está ligado às sensações, às circunstâncias eternas, externas, né, aquela alegria né, de quando algo acontece ali de repente, uma promoção, um trabalho, uma conquista material, né, uma notícia boa, ela causa uma euforia que não só né, às vezes tem também causas espirituais, mas também é própria fisiológica, né, a adrenalina, né, a citocina, uma série de hormônios no nosso corpo que liberam, né, quando nós estamos felizes, né? Mas isso é passageiro, é uma sensação fugaz, né? A alegria espiritual, ela nasce da consciência em paz, é um processo de construção do espírito. É o espírito indo dando passo a passo, percebendo que está amadurecendo, que está renunciando, que não está mais se importando com certos tipos de conflito, de dores ou de coisas que os outros fizeram para ele, né, que está conseguindo se esforçar mais, se dedicar mais, né, ter uma visão mais profunda da vida. Então, essa própria alegria, ela vai nascendo, né, que está tomando decisões melhores, e claro, não significam perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito nesse mundo. Né, e o prazer, ele passa rápido, a alegria verdadeira permanece. Kardec nos ensina que o progresso do espírito se manifesta na capacidade de dominar as paixões, de controlar os impulsos e de agir com equilíbrio. Quando deixamos de depender exclusivamente do mundo exterior para sermos felizes, começamos a experimentar uma alegria mais estável, fruto do autoconhecimento e da transformação moral. Então, conforme o espírito vai aprendendo a se controlar, a dominar os seus impulsos, a definir planos e seguir esses planos e realizando dentro das suas limitações esses planos, a construir uma visão de vida, né? Esse espírito aos poucos ele vai se tornando mais feliz, porque mesmo com todos as dores, as perdas, né, os sacrifícios, né, o peso da idade, todas as circunstâncias da vida, mas esse espírito olha para trás e fala: valeu a pena, eu construí algo significativo, eu estou construindo algo, né? Mesmo com os tropeços, aquele meu caminho ideal, aquele meu propósito, eu estou fiel, eu estou seguindo aquilo. Claro que com os tropeços, com os erros, né? Com falta de maturidade, né? Em algum momento da vida ali, mas aos poucos o espírito vai percebendo, ele vai sentindo, ele vê esse propósito. A vida não é um caos, né? A vida não é ao Deus dará. Não, existem objetivos, existem visões, existem forças espirituais que estão conduzindo a nossa existência. Ninguém está jogado, né, lançado às traças à própria sorte. Então, quando nós vamos desenvolvendo essa visão e percebendo nas nuances da nossa existência esses sinais, né, essa presença divina também, nós vamos sentir, começando a sentir essa alegria e as próprias decisões que tomamos, né, quando muitas vezes, né, engolimos sapo, deixamos as coisas para lá, segue em frente, tá bom, né, nós vamos construindo essa paz. Quantas pessoas hoje, né, não estão criando as suas próprias dores no dia a dia, né? Daí nós temos inúmeros casos de violência, né, de brigas no trânsito, brigas na família, né, uma série de problemáticas, de situações difíceis. Por quê? Porque tudo é, né, sempre criando novas brigas, né, criando novas circunstâncias ali, ou, né, e um processo, né, que nós vamos aprendendo, que também está ligado com a alegria espiritual, é que nós não somos o dono da razão, né? Nenhum de nós é o dono da razão. A verdade, ela está fora de nós. Nós estamos aos poucos descobrindo essa verdade. E mesmo a verdade,
né, ela, de certo modo, ela tem as várias faces. Por quê? Porque existe a minha percepção da verdade, existe a percepção da outra pessoa, e conforme eu vou amadurecendo, eu vou percebendo mais nuances dessa verdade, mais possibilidades, vou entendendo as possibilidades do outro, as limitações do outro, ou seja, nós vamos construindo esse caminhar, né, essas visões ao longo da existência, mas para isso é necessário que também um certo grau de maturidade para não buscarmos verdades absolutas, no sentido de, olha, é isso aqui, pronto, acabou, né, tá todo mundo errado, essa é a visão correta, só eu tô certo, né, e pronto, né, não discute mais, não, nós estamos construindo, né, as pessoas estão, assim como eu, né, estou errando, acertando certas coisas, os outros também estão, e é assim que a vida vai tocando, cada um de nós fazendo dentro do seu possível, fazendo o melhor, tentando desenvolver, e errando, tropeçando, né, às vezes até machucando o outro, corrigindo ali, e seguindo em frente. E esse processo vai desenvolvendo a maturidade espiritual, vai ajudando a ter uma visão mais profunda da vida. Senão, nós corremos o risco de ficarmos presos, né, na visão material da vida, que, né, nós estamos aqui para conseguir algum sucesso, né, alguma que normalmente, né, na visão material seria dinheiro, seria status, poder, né, e não importa o custo, na visão material normalmente é essa visão que tem. E se nós não conseguirmos, nós somos fracassados. Se nós conseguirmos, nós vamos, né, entre aspas, sermos felizes, mas aqueles espíritos que estão fazendo isso não estão sendo felizes, não estão conseguindo. Tem os prazeres, tem os instantes, tem a fama, né, tem às vezes a glória do mundo, mas não tem a paz espiritual, não tem esse amadurecimento, essa visão mais profunda da vida, estão extremamente insatisfeitos, muitos, né, depressivos, tristes, amargurados, porque correram, né, atrás de um arco-íris que nunca se materializa, né, sempre se afasta quando você chega perto. E essa é a visão material da vida. Então, né, dentro do convite da doutrina espírita, é para que possamos desenvolver essa maturidade espiritual, essa alegria mais profunda, que vem o que? Né, da disciplina, né, da dedicação, do esforço, do trabalho, né, dos momentos, sim, positivos, curtir a vida com responsabilidade, né, tendo prudência, tomando cuidado com as nossas atitudes em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, sabendo que estamos, né, num processo de crescimento, de aprendizado. Nenhum de nós está aqui de férias, né? Nós temos objetivos ao longo da nossa vida. Então, tudo isso vai criando, né, essa liberdade, essa alegria espiritual também, né? E alguns exemplos práticos, né, do dia a dia, que refletem a maturidade espiritual, né, ela se mostra como? Quando conseguimos manter a calma diante de uma ofensa, quando escolhemos o perdão em vez da mágoa, quando ajudamos sem esperar reconhecimento, né, quando aceitamos perdas confiando na justiça divina. Então, né, não preciso brigar por tudo, né, às vezes eu vou ser prejudicado e está tudo bem, né, não que nós não podemos acionar a justiça, né, do mundo, mas assim, dependendo do que for, não, tá bom, segue em frente, né, não vou perder minha paz por causa disso. Né, nesses momentos, algo curioso acontece, mesmo que a situação seja difícil, né, sentimos uma paz interior, uma alegria discreta, quase silenciosa, né, que nos diz, estou no caminho certo. Essa é a alegria do espírito que cresce, né, do espírito que está se desenvolvendo, de ter essa confiança de que está no caminho certo, buscando tomar as melhores decisões possíveis, né? E também está relacionado, né, com a fé raciocinada, né, que o Espiritismo nos oferece essa fé que pensa, que questiona, e compreende, né, quando entendemos que nós somos imortais, né, que existe a lei da causa e efeito, a pluralidade das existências, que todos nós estamos conectados, que não existe o céu, né, não, o inferno no absoluto,
né, que ainda que existam zonas de sofrimento, mas elas são temporárias, né, elas são um processo de aprendizado, né, aqueles espíritos que se arrependerem, né, que conseguirem se darem oportunidade, né, e terem a motivação para trabalharem, para reconstruírem a vida, eles vão sair daquelas zonas de sofrimento e vão passar pela reencarnação, né, que é o único, digamos assim, lugar que existe é o céu, né, no sentido do que? Do equilíbrio, né, da paz, e que aos poucos também estamos construindo esse céu dentro de nós, essa paz, esse equilíbrio, né, esse paraíso que todos nós almejamos, é justamente quando chegarmos nessa alegria, nesse grau de amadurecimento que nada nos abala. Que, né, e um bom exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, que foi morto, foi crucificado, foi humilhado, passou por um monte de pessoas que não o entendiam, né, e que foi feliz. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus Cristo foi plenamente feliz, mesmo tendo os momentos de dor, né, de solidão, né, mas dentro de tudo isso, ele saiu vitorioso e ele superou essa dor e mostrou para cada um de nós também, né, que o espírito é imortal. Então ele se, né, materializou, se manifestou no mundo mostrando, olha, isso aí que vocês, né, esse sofrimento, essa dor, essa tortura, é um instante diante da eternidade, continua aqui sendo o mesmo, né, e vem até hoje, né, sendo o mesmo, né, fazendo mais, trabalhando mais e nos apoiando, né, ele é um irmão mais velho que está sempre conosco, que continua nos acompanhando, né, que continua nos orientando e nos dando as ferramentas, as possibilidades para que nós possamos evoluir e, né, criar, né, esse equilíbrio, essa paz dentro de nós. E, né, passamos também a olhar a vida com mais profundidade, né, com essa alegria, com essa fé raciocinada. E essa compreensão, ela fortalece a esperança. E a esperança alimenta a alegria. Uma alegria que não depende de tudo estar bem, né, que não depende de condições financeiras, que não depende do status que temos, que não depende de como os outros nos tratam, né, que não depende da nossa idade, né, nem se estamos longe ou próximo, né, do nosso desencarne, porque é ver esse propósito, é ver essa visão ao longo da existência, é entender esse processo e ser feliz, né, com as pequenas coisas também da vida, né, quantas alegrias nós temos, quantas pequenas percepções nós podemos ter ao longo da nossa vida, né, instantes. Né, hoje, por exemplo, está um dia muito quente aqui em São Paulo, então, né, poder beber uma água, né, uma água gelada, né, que ali é uma coisa tão simples, tão banal, mas que pode nos trazer uma satisfação, uma alegria. Quantas pessoas não gostariam de ter, né, esse copo com essa quantidade de água aqui que eu estou, né, e que não tem, que tem que às vezes andar quilômetros, tem que lutar, tem que trabalhar, fazer um monte de coisa para ter um pouco de água, e quantas outras possibilidades eu tenho nesse instante, né, que muitas vezes isso já é garantido, mas não, é tudo bênçãos, é tudo possibilidades que Deus, né, me deu e que eu tenho certeza que eu não tenho merecimento para ter tudo isso. Então, quando nós começamos a desenvolver essa visão dentro daquilo que temos, que pode ser pouco, né, pode ser muitas vezes da nossa percepção quase nada, mas esse quase nada é um infinito de bênçãos que Deus já nos dá e que muitas vezes nós ainda né, estamos sendo mal agradecidos ou que não estamos reconhecendo. Então, esse processo de reconhecer, né, e dentro, claro, da nossa possibilidade, buscar mais, né, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, sem pisar em ninguém, né, desenvolver novos potenciais, novas possibilidades, tudo isso desenvolve no espírito essa alegria, porque ainda que esteja uma coisinha aqui, sei lá, estou sentindo uma dor, alguma coisa deu errado ali, não tive um dia bom no trabalho, mas eu olho para os outros infinitos de coisas que eu tenho que são perfeitas, que funcionam, que estão ok, que está dando tudo certo, né? As relações, as amizades, a confiança, a família, tantas outras possibilidades que podem nos trazer contentamento e alegria, e quando nós desenvolvermos essa visão de uma forma mais profunda, nós veremos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, né, todas essas possibilidades se materializando. Mas é muito comum
que por estarmos focados, né, nos problemas, no trabalho, na pressão, na correria, né, ou na sobrevivência, nós não estamos olhando para essas coisas. E isso nos causa, né, aquele desânimo, aquela frustração, né, a falta dessa alegria mais profunda, porque nós estamos apagando os incêndios, e não que nós não possamos ou não devemos apagar os incêndios. Claro, nós temos coisas para resolver, mas dentro desse processo de resolver os problemas, as situações, dar uma pausa, refletir, orar, ler, desconectar um pouco dentro da nossa possibilidade, né, criar os nossos processos de limpeza, né, de reconexão, de, né, cuidar de nós, olhar a natureza, né, são pequenos instantes que nós podemos sentir essa alegria, que não custa nada, né, que não vai nos dar nenhuma, não tem custo nenhum, não tem problema nenhum, é mais uma questão de autopercepção de cada um de nós, né? Então, nós podemos construir, né, essa felicidade, essa alegria, né, essa visão dentro da nossa realidade. E como mensagem final, né, eu vou convidar a todos, né, que nós possamos perguntar a nós mesmos, né, como tenho reagido às dificuldades. A minha alegria, ela depende apenas do mundo exterior, né, e não, muitas vezes nós estamos apenas ou totalmente contando com o mundo exterior para sermos felizes, né? Que busquemos essa alegria madura, né, que nasce da confiança em Deus, na confiança em nós, da prática do bem, né, desse esforço constante de melhoria interior, dessa curiosidade, né, quase infantil, né, de buscar entender como as coisas funcionam, entender os processos da vida, né, ter o olhar para outras áreas. Às vezes nós trabalhamos com uma coisa, mas gostamos de outra, ou tem coisas que às vezes a gente se pergunta, mas como aquilo funciona, ou como aquilo é, mas que nós não nos damos tempo, não nos damos oportunidade de aprender, de pesquisar mais profundo, né, dentro também das relações, né, buscar ter um olhar mais generoso com o próximo, né, não só falar dos problemas, né, das dificuldades ou das situações, mas também dos sonhos, das possibilidades, dentro da nossa possibilidade, estimular, né, os sonhos das pessoas, porque nós não gostamos, né, não queremos também que as pessoas, né, nos desanimem de nossos sonhos. E sonhar também, acho que é muito importante, independente da idade, né, do momento de vida, nós podemos realizar melhorias, podemos criar, desenvolver, né? Claro que existe uma série de limitações da vida, né, de provas, expiações, de problemas complexos que quase todo mundo passa, mas ainda dentro de tudo isso, nós temos uma certa liberdade, né? Ou que não seja uma liberdade no, digamos assim, no mundo exterior, mas dentro de nós, no filtro que nós usamos, na maneira que nós pensamos, nós temos essa liberdade. Ninguém pode, né, destruir o nosso interior, né, destruir a nossa mente, só se nós permitirmos. Então, o nosso reduto é justamente isso, nossa mente, o nosso eu, né? E o que que eu estou alimentando no meu eu, né? O que que o meu eu conta, né, quando ele vai dormir, quando eu vou dormir, né, quando eu acordo, quando eu estou ao longo do dia, que tipo de conversa eu tenho dentro de mim. Isso também pode criar a alegria dentro de nós, né? Ou a desarmonia, né? Ou o desequilíbrio, a loucura, como nós infelizmente vemos muitas vezes na sociedade, né? E quanto mais o espírito amadurece, mais simples, sereno e alegre ele se torna, porque ele olha muito mais coisas felizes, né? Ele sempre vê muito mais o copo cheio do que o copo vazio. E ele vê dentro da vida dele infinitas possibilidades, porque ele não se limita, né, à visão material da vida, nem à visão, digamos assim, dos objetivos, né, dos prazeres, das coisas apenas do mundo, né? E né, eu agradeço a todos que me acompanharam, né, a todos que refletiram aqui comigo, e aqueles que vão me ver, né, vão me ouvir, me assistir em algum outro momento, que possamos ter um 2026 repleto de alegrias, de crescimento espiritual, de desenvolvimento, que ao finalizar, né, esse ano
possamos sentir que fizemos progresso nas áreas da nossa vida, nos nossos objetivos e principalmente nessa visão maior da vida, porque às vezes a gente pode, né, fazer progresso material, mas se esse progresso material não estiver sustentado, né, por esse alicerce do crescimento espiritual, né, vai ser como uma casa na areia, vai acontecer alguma coisa que vai tirar o encanto, né, que vai desanimar, que vai né, causar sofrimento ou desilusão no futuro. Então, né, como mensagem final aqui, fica, né, meu desejo para que todos desenvolvam a alegria, que possamos refletir sobre esse tema, que possamos pensar na nossa conduta, naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos ser mais gratos, nas oportunidades também que muitas vezes estamos até desperdiçando, que se nós tivéssemos um pouco ali mais de dedicação, de disciplina, talvez pudéssemos colher mais alegrias na nossa vida, né? E na maneira como tratamos o próximo, as outras pessoas ao nosso redor. As relações são muito importantes para a construção da alegria, né? Existem até pesquisas mesmo né, na medicina que pessoas que têm mais amigos, né, pessoas que são mais alegres, assim, que têm mais amizades, são espíritos que vivem mais, né, que têm mais sobrevida também, que se passam por uma dificuldade, né, que têm também uma vida mais longa, porque as relações que nos conectam, né, que também dão sentido a essa existência aqui no mundo de provas e expiações também. Nós não estamos aqui apenas para aprender, né, ou sofrer, não, estamos aqui para sermos alegres, para um apoiar o outro, para desenvolvermos esses potenciais juntos, né, para crescermos juntos todos. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, elevando o nosso pensamento, deixando que as vibrações saiam do nosso coração na forma de muita luz, de muita paz, de um perfume suave que vai, primeiramente, né, enchendo o ambiente que estamos. Esse perfume vai nos trazendo paz, calma, tranquilidade, e esse cheiro suave vai emanando muita luz, muito amor, muita paz a toda a humanidade, a todo o planeta Terra, a todos os espíritos nossos irmãos que estão em ambos os lados da vida. Vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que estão passando por conflitos políticos, econômicos, sociais. Que todos encontrem mãos sábias, espíritos maduros que conduzam esses povos, essas regiões, a um novo equilíbrio, a uma nova organização, tanto material quanto espiritual. Assim, vamos rogando a pátria brasileira que nos acolhe, a todos os estados, em especial o em que vivemos, em que moramos, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, às pessoas que encontramos no dia a dia, principalmente aquelas que nos tiram do nosso equilíbrio, aquelas que nos causam dor, que nos causam mágoas, que de alguma forma nos magoam, que esses espíritos sejam abençoados por Deus, que possamos aprender a amadurecer, a compreender melhor esses espíritos, a oferecermos o nosso melhor a cada um deles. Vamos vibrando por aqueles espíritos que estão nas ruas, que estão passando fome, que estão passando frio, que estão sem esperança nenhuma, aqueles espíritos que estão nesse momento nos leitos hospitalares, muitos à porta de irem para o lado espiritual da vida, que sejam bem recebidos, que sejam confortados, esclarecidos, conduzidos à verdadeira pátria espiritual. Aqueles que estão nascendo, que essas jovens crianças, esses tragam espíritos mais maduros, espíritos fortalecidos, espíritos dispostos a construírem uma nova humanidade. Vamos vibrando por todos os lugares, todas as regiões, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas pessoas que encontramos, principalmente aqueles que estão sofrendo, que estão com desafios de todas as naturezas, que encontrem mãos amigas que os fortaleça, que os amparem, que os dê alegrias, esperança, fé. E vamos pedindo licença humildemente para vibrarmos por nós mesmos,
crianças espirituais que somos, que possamos desenvolver essa alegria mais profunda, esse amadurecimento de como a vida funciona, de como as leis divinas afetam a nossa existência e de como podemos viver em harmonia conosco mesmo, com essas leis e com os nossos semelhantes. Assim, vamos deixando uma vibração em aberto, em forma de um buquê de rosas multicolorido, que a humanidade, que a espiritualidade leve a toda a humanidade, aonde se fizer mais necessário, e que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Graças a Deus, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.